Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Fábio a respeito de fotografia, entre outros assuntos. Deixar você se apresentar. Bom, gente, muito prazer. Eu sou o Fábio e eu sou apaixonado por animais desde criança. Quando eu era pequeno, sempre que meus pais podiam me levar em algum lugar, eu pedia para eles me levarem no zoológico. E aí, com o tempo, essa paixão foi crescendo e acabou se tornando uma obsessão. E eu decidi estudar esses bichos. Eu fui fazer biologia. Mas, conforme eu fui passando a faculdade, eu percebi que eu não queria seguir o caminho que normalmente todo mundo segue, que é dar aula ou fazer pesquisa. Eu queria conhecer os biomas do Brasil, então eu comecei um curso técnico em turismo, tirei minha carteirinha e a primeira coisa que eu fiz foi ir para o Pantanal, começar a trabalhar como guia de ecoturismo. E depois de lá eu fui para a Amazônia e hoje em dia eu guio tours nesses dois lugares e sempre ligados com fotografia de natureza. E deve ser bastante interessante, né? Porque acaba que é uma rotina sem rotina. A gente tem uma rotina, porque os hóspedes, eles chegam, eles ficam um determinado tempo, e aí eles vão embora. Então, a gente tem alguns passeios que a gente precisa fazer com eles, mas é super flexível, né? E assim, depende muito do tempo também, às vezes tá chovendo, a gente tem que cancelar o passeio, ou muda de acordo com o interesse do hóspede, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente segue, mas é super flexível se precisar mudar. E qual foi o primeiro registro seu? Meu primeiro registro, a minha primeira câmera eu ganhei do meu pai quando eu estava no Pantanal. Meu pai sempre foi fotógrafo da família, então ele tinha uma Olympus que ele levava para todo lugar e ele registrava tudo, 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 tudo. As viagens, as festas de família. Ele era o fotógrafo oficial da família. Nunca por profissão, mas por paixão. E aí, quando eu fui para o Pantanal, ele me deu minha primeira câmera. Eu me lembro, era uma Sony H10. E é uma dessas câmeras que a gente chama de super zoom, né? Que tem um zoom super potente. Então, para mim era ótimo, porque eu conseguia chegar com ela próximo dos bichos o suficiente para eu tirar uma foto enquadrando o bicho de uma maneira legal. E eu não lembro assim qual que foi a minha primeira foto com ela, mas eu estava no Pantanal, então provavelmente deve ter sido. Me lembrei, foi um casaca de couro, que é um passarinho marronzinho. Foi a minha primeira foto com essa câmera, foi um casaca de couro. E esse pulo da biologia pro turismo? Eu queria. Eu sempre fui apaixonado por bicho, né? Só que quando eu terminei a faculdade, eu falei, cara, eu não quero trabalhar com pesquisa e também não quero dar aula. Então, assim que eu terminei, eu fui fazer um intercâmbio, eu fui para Vancouver. E aí lá eu fui para aprender inglês, só que eu queria fazer alguma coisa ligada à biologia. Então eu procurei algumas coisas lá e achei um curso de biologia marinha no Aquário de Vancouver. Eu achei super legal. Então, fui lá para aprimorar meu inglês e aproveitei para fazer esse curso. Enquanto eu estava lá, apareceu a oportunidade de eu trabalhar como voluntário no Aquário de Vancouver. E aí lá eu era gallery greeter. Então as pessoas chegavam e eu saía com as pessoas pelo aquário falando informações sobre os bichos, coisas que eu achava legal. E no final, quando eu estava voltando para o Brasil, eu falei, cara, isso é muito legal. Eu queria fazer isso no Brasil. Então, quando eu voltei, eu comecei um curso no Senac e aí tirei minha carteirinha de guia. E, e qual que você prefere? No Pantanal ou na Amazônia? Então, o Pantanal, para mim, é um lugar que foi onde eu comecei e foi onde eu me apaixonei pela fotografia, né?
Foi lá que eu recebi minha primeira câmera e onde eu também comecei a guiar. Então, por conta disso, o Pantanal é muito especial para mim. É muito especial. E eu amo a Amazônia. Eu estava lá agora no mês passado e foi incrível. Mas por conta de ter começado no Pantanal como guia e também como fotógrafo, né? O Pantanal é mais especial, um pouquinho. Mas os dois são incríveis, eu amo os dois. E você já deve ter passado por muito perrengue, né? Então, perrengues, assim, a gente passa, né? A gente passa. Tem alguns hóspedes problema, algumas situações que ocorrem e que é meio difícil de resolver. Então, acontece bastante. Às vezes, sei lá, no Pantanal, na temporada de cheia, às vezes a gente atola o carro, né? É muito comum. A gente sai da estrada para tentar aí chegar onde está uma onça e tal. E aí, nesse caminho, a gente acaba atolando. E aí, você tá com os hóspedes lá, tem que esperar vir outro carro para puxar você. E às vezes, você atola do lado das onças, né? Então, você tem que ter um jogo de cintura ali, porque você tem que lidar com o bicho que está ali do lado do seu carro, mas ao mesmo tempo você tem que fazer alguma coisa para tirar o seu carro dali. Então, nesses casos, a gente chama um outro carro no rádio, né? Esse carro vai vir e aí ele vai parar entre a onça e a gente, e aí você desce para tentar ali amarrar meio que escondido atrás do carro, né? Uhum. Elas, por natureza, elas tendem a evitar o ser humano, né? Tem um conflito é, histórico entre onça e gado, né? Então, por natureza, elas já evitam seres humanos. Mas, por precaução, né, a gente sempre tenta deixar ali o veículo entre a onça e a gente para ter uma proteção extra ali. Como é que é o preparo, né? Porque até o que me chamou a atenção quando eu vi no Instagram foi a foto daquele cigarra. O Irapuru Cigarro. É. E você comentou que foi assim, foi complicado para conseguir fazer uma imagem daquela, né? Sim, então, tem alguns animais que são difíceis de observar em campo. Então, se você estiver andando e tentar fotografar o bicho, por acaso, vai ser muito difícil de acontecer, né? O Irapuru cigarra é um desses bichos, né? Então, os uirapurus, eles são conhecidos como dançarinos, né? Então, cada uirapuru, cada espécie de uirapuru, né, ele tem uma dança de acasalamento diferente, né? E eles treinam essa dança em lugares determinados que a gente chama de leque, é onde eles ensaiam. Então, vai lá várias aves e ficam ensaiando nesse lugar. Então, se você souber onde é um desses lugares, fica mais fácil de você conseguir a foto. Só que no caso dessa espécie eu não sabia, não conhecia nenhum leque, né? E na época de seca na Amazônia, a gente monta alguns raids, né, que são esconderijos dentro da mata, né, que a gente fica sentado, coberto por um pano, e aí na nossa frente fica a gente monta umas pocinhas, né, alguns recipientes com água, normalmente a gente faz de bambu, para atrair os bichos para beber água, né? E nesse caso, o Irapuru cigarra estava passando por ali, ele estava com sede e desceu para beber. E aí eu tive a sorte de estar lá no momento em que ele desceu. E aí, a hora que ele é pequenininho, ele é muito pequenininho. E ele tem o som de uma cigarra, né? Por isso que ele tem esse nome. Uhum. Então ele meio que passa desapercebido, mesmo com aquela cabeça bem chamativa. Se ele tiver e ele é super rápido, né? Se ele estiver voando e tal, e pousar e voar, você não consegue achar. Mas nesse caso, eu estava lá esperando um bicho chegar e ele pousou no galho. Ele ficou, sei lá,
alguns minutos, então deu para eu fazer um vídeo e tirar algumas fotos e depois vazou no mundo. E Mas eu fiquei muito contente, porque eu não estava esperando. acho que eu ia perguntar, e qual é a sensação quando você consegue uma foto ou um vídeo desse, por exemplo? Então, assim, eu sou apaixonado por bicho desde pequeno. E quando você começa a se interessar pelos bichos, você começa a saber os comportamentos, qual bicho que é mais raro, né? Qual que é mais fácil. E aí, é, é meio que nem um álbum de figurinha e você tem a figurinha rara. Quando você abre um pacotinho e tira as figurinhas raras, é mais ou menos isso, né? Então, para mim é uma alegria muito grande quando eu consigo uma foto de um bicho difícil, assim, ou de um comportamento difícil de registrar. Eu acho incrível, assim. E isso me motiva a estar em campo cada vez mais, porque você sempre está pensando na sua próxima melhor foto. A gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer uma foto melhor, né? E isso sempre me motiva a estar em campo. E aí, nesse caso, o próprio fato de você ter feito biologia te ajuda a perceber mais ou menos o comportamento, aonde fica mais fácil? Sim, com certeza. Com certeza a biologia me ajuda muito, porque para você fotografar um bicho, o ideal é você saber o comportamento dele, porque se você souber o comportamento dele, você consegue prever o que o bicho vai fazer, né? E muitas vezes também o fotógrafo nunca está satisfeito com tudo, né? Então a luz pode estar melhor, o fundo pode estar melhor, né? Sempre tem alguma coisa que a gente está reclamando. Então, se você conhece o comportamento do bicho, você sabe o que ele vai fazer, onde ele gosta de pousar. Então, tem animais que são territorialistas, né? Ou se você souber onde é o leque de uma espécie de dançarino, você sabe o galho, exatamente o galho onde ele vai pousar. Então, você pode se preparar para quando ele pousar, você já está pronto para fazer o clique, né? Então, conhecer a espécie faz muita diferença na hora de fotografar também. E já teve algum que você preparou, estava certo de que ia dar para fazer a foto e não deu? Então, isso acontece constantemente. Na verdade, acontece mais do que quando você prepara e dá certo, né? Porque é isso, às vezes você passa horas num lugar esperando o bicho chegar, esperando alguma coisa acontecer, e as coisas não acontecem, né? Ou as condições não estão ideais para você fazer a foto, né? Então, às vezes o bicho chegou, mas a luz já está muito baixa, está muito escuro. Então, a sua foto vai sair cheia de ruído, né? Então, depende de vários fatores, né? Então, na maioria das vezes, quando você quer tirar uma foto e você planeja, muitas vezes dá certo, sim. Mas é comum dar errado. Então, às vezes, tá muito escuro, você baixa a velocidade e aí o bicho se move e a foto sai borrada. Então, tem vários fatores que influenciam nisso e você tem que pensar em todos esses fatores para fazer a foto. Mas quando você se prepara, né, as chances de darem certo naquele momento ali, que às vezes é um segundo, aumentam absurdamente. Uhum. E já teve algum que você se surpreendeu com o resultado final? Além do esperado? Então, quando eu comecei, eu fazia umas edições meio básicas, assim, só mudar contraste e tudo mais. E conforme eu fui evoluindo com a fotografia e também na edição de imagens, eu comecei a fazer coisas mais criativas e passar muito mais tempo editando do que eu passava anteriormente. E aí teve uma vez que eu estava na África, a gente estava procurando rinoceronte
e a gente achou, só que tava uma luz, era umas 3:30 da tarde, então ainda tava uma luz meio dura, e a gente tava contra a luz, né? A gente sempre fala pra gente, fotografe a favor da luz, deixa o sol atrás de você, né? Mas nesse Só caso, quando que, você está num ambiente desse, é o tipo de coisa que você não controla. então, essas coisas, a movimentação do carro, dependendo de onde você Uhum, está, você pode movimentar o carro para ficar a favor da luz, né? Só que nesse caso não dava. No Kruger, onde a gente estava, você tem que ficar nas estradas. Você não pode sair da uhum, estrada. Então não tinha nenhuma forma da gente contornar o bicho para deixar o sol atrás da gente, né? Para ficar a luz batendo no bicho. Tava no contraluz ali, uma luz meio dura, e eu olhei, eu falei, vai ficar meio ruim essa foto, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí eu fiz, né? Fiz e olhei na câmera ali e falei, não, isso aqui não vai prestar para nada, mas eu vou ver na edição. E aí quando eu fui editar, aí eu trouxe de volta as áreas escuras, né? E esse rinoceronte, ele tinha tomado um banho de lama, então ele tinha uma parte do corpo vermelha e a outra parte cinza, né? E aí, isso eu não estava vendo na foto ali atrás da câmera, mas quando eu trouxe de volta os detalhes na edição, apareceu tudo e acabou que foi a melhor foto que eu fiz na viagem. uhum. E isso já recebeu prêmios por conta de foto. Eu já recebi um prêmio do Brasília Photo Show, que é um concurso de fotografia bem conhecido aqui no Brasil, por uma foto que eu fiz na Amazônia. Eram dois corós também no contraluz. Eu gosto muito de tirar foto no contraluz. Normalmente as fotos que a gente vê é a favor da luz. Quando você tira no contraluz e traz de volta os detalhes, eu acho que fica uma foto mais dramática. Eu gosto mais. Uhum. E esse conhecimento todo de fotografia foi adquirindo ao longo do tempo. Sim, anos e anos estudando e muita tentativa e erro também. Né? Tem quanto tempo da sua primeira foto Então, pra cá? eu comecei a tirar foto em 2010, foi quando meu pai me deu a minha primeira câmera, e nessa época eu era bem medíocre, né? Eu simplesmente apertava o botão ali, mirava no bicho e apertava o botão. Eu não pensava em nada mais. Para mim era só fazer um registro do bicho e compartilhar com as pessoas aquelas coisas que eu estava vivendo que eu achava fantástico. Mas eu não pensava muito em nada mais da foto, era só o bicho ali. Mas conforme eu fui estudando e evoluindo na fotografia, eu pensei a prestar muito mais atenção nos arredores, no que está acontecendo, porque eu acho que uma coisa muito importante na fotografia, até mais do que o assunto principal que você está fotografando, é o fundo, porque é o fundo que vai dar o destaque para o seu bicho. Se você tiver um fundo que é cheio de folha, galho, aquilo ali vai competir com o seu assunto principal. Se Uhum. você tiver um fundo que é desembaçado, que quando você olha, o seu olhar é direcionado para o bicho assim, vai ser uma foto muito mais impactante, né? Não tem nada competindo com o bicho ali. E tem outras fotos também que você quer mostrar o ambiente onde o bicho está inserido, né? O que eu acho legal, assim, importante também. É importante você variar os planos. Então é bom, por isso que eu gosto de lente zoom. Tem lente fixa e lente zoom. Eu tenho uma lente zoom, que é uma 100-500. Então eu posso, da onde eu tô, eu consigo variar os planos. Então eu posso fazer um plano mais aberto, mostrando o ambiente, e um plano mais fechado, um close ali, um retrato do bicho. Então, acho importante também você variar os planos para ter uma variedade de fotos para contar uma história, né? É porque, ainda mais nesses casos, né? Você acaba também tendo um pouco de função educativa, de conservação, ou não?
Sim, sim, com certeza. Desde que eu comecei na fotografia, eu comecei um blog que era um blog só para mim, né? Eu era tipo meu diário, né? Eu ia lá e escrevia, né? Aí depois eu passei 3 anos no Pantanal e na Amazônia, e aí depois de tanto tempo no mato, eu comecei a sentir falta de ver gente, né? Então eu voltei para São Paulo e eu comecei a trabalhar como jornalista. Eu trabalhei na Editora Abril durante 5 anos e lá eu tinha um blog na National Geographic que chamava Curiosidade Animal. E aí nesse blog eu contava muitas histórias sobre conservação, sobre bichos e tudo mais. Era o meu espaço dentro da National. Então eu fui repórter lá na National durante 5 anos. E aí o meu blog na National era o mais acessado do site da revista. Então eu gostava muito de fazer, né? Contando curiosidades sobre os bichos que eu Uhum. via em campo. E, e obviamente cada foto tem uma história, Sim. né? E, e, e geralmente as pessoas não conseguem compreender toda a história por trás daquela foto. Quando a gente vê o resultado final, a gente não sabe o que a pessoa passou até chegar ali, né, naquele momento do clique. E às vezes é muita preparação. Às vezes tem foto que você tem o desejo de tirar por anos, né? Por exemplo, desde que eu comecei a guiar no Pantanal, no hotel onde eu trabalhava, a gente via muito tamanduá. Era um lugar excelente para ver tamanduá-bandeira, né? E o tamanduá, ele tem um comportamento que é muito legal. Quando ele vai dormir, ele usa aquela cauda longa dele como cobertor. Então ele deita e dobra a cauda para se cobrir, como se fosse um cobertor. E eu sempre quis fotografar isso, sempre. Eu queria muito fotografar, mas eu nunca tive oportunidade porque eu nunca achei em campo. Aí teve um dia que a gente estava andando, fazendo uma trilha, e aí a gente viu um tamanduá-bandeira e ele estava com um filhote nas costas. Já era umas 8 horas, mais ou menos. Eles são mais ativos nas horas mais frescas do dia. Então estava ficando quente, ele estava se dirigindo para a mata para dormir. E eu falei, gente, vamos ver para onde ele vai, né? Vamos ver se ele vai dormir. E aí ele entrou na mata e aí tinha uma janelinha bem pequenininha assim, bem pequenininha. Ele entrou e aí ele deitou e ele botou a cauda por cima. E aí, como ele estava com o filhote, dava para ver a cabecinha do filhote e a cauda em cima do filhote, que nem um Nossa. cobertor mesmo. E isso demorei uns 10 anos para conseguir tirar essa foto. Desde que eu comecei a ver Tamanduá Bandeira, até conseguir estar no momento certo, na hora certa, para conseguir fazer o clique. Deve ser uma foto que deve ter ficado muito boa. Eu gosto muito dessa foto. Então, tem fotos que a gente visualiza, que a gente sabe como a gente quer, só que é muito difícil da gente conseguir ela em campo, né? E qual que é o mais difícil de fotografar? Ah, eu acho que para mim, animais pequenos são mais difíceis por causa do meu equipamento, né? Então, eu tenho uma lente que vai até 500 milímetros, o que fica curto para passarinho, por exemplo, né? Então, é, o ideal sempre é você chegar mais perto do bicho para você ter mais detalhes e tal, porque uma das coisas que acontece em fotografia de natureza é que você acaba tendo que recortar a foto para que o bicho fique maior no frame, né? E no caso da minha câmera,
ela não tem muitos megapixels, é uma Canon R6, ela tem 20 megapixels. Então, isso não me dá muita margem para cortar a foto, né? E por conta disso, 500 milímetros às vezes fica muito curto para mim para passarinho. Aí tem algumas coisas que eu posso fazer, né? Eu posso colocar um teleconverter, que aí vai multiplicar a milimetragem, né? Então, tem teleconverter até de 2 vezes, então ao invés de 500 milímetros, aí você fica com 1000, o que já é muito bom, só que aí tem uma piora na qualidade de imagem, né? Então, tem algumas coisas, sempre que você ganha num lado, você perde no outro, né? Na fotografia é sempre assim. Você ganha num lado e perde do outro. E. Ah, Então, para mim, os animais menores, eles são mais difíceis, né? Onça, tamanduá, elefante, aí para mim já é mais fácil que a minha distância focal de 100 milímetros até 500, ela funciona muito bem. e qual que foi o momento mais inesquecível que você teve? Ah, tem vários assim, né? Mas uma das coisas que eu queria muito, muito fotografar era uma onça caçando. Isso desde que eu comecei a guiar no Pantanal, eu queria muito. E demorou 14 anos para eu estar no lugar certo, na hora certa, para ver essa cena. Então, a gente chegou num açude, né? E parou ali, eu estava com um grupo que era super interessado, a gente era época de seca no Pantanal, então os bichos estavam vindo para beber água ali, era um dos poucos açudes que ainda tinham água para os animais beberem. E a gente estava ali observando os bichos, deu uns 40 minutos, eu falei, gente, vamos seguir? Aí beleza, os hóspedes falaram, vamos, a gente saiu, só que no que a gente saiu, a gente viu 2 onças passando na nossa frente, a gente já tinha saído do açude, e a gente viu as 2 onças passando, eu falei, gente, essas onças estão indo lá para o açude, vamos voltar para lá. E aí a gente voltou. E no que a gente voltou, eu estava olhando para o lado da onde as onças iam sair, só que aí os ossos falaram, ó, onça ali, onça ali. Eu falei, gente, cadê essas onças que eu não tô vendo? Olhei para o outro lado, tinha uma outra onça lá. Era uma terceira onça, uma onça que a gente não tinha visto ainda, que era a Araci. E aí chegou a onça com o filhote que a gente tinha visto do outro lado, que era a Isa, que era a mãe da Araci, que estava com o filhote. E aí a Isa foi em direção da Araci, espantou a Araci para longe e ficou de um lado do açude. E a gente ficou ali parado entre as duas. Então tava a Isa de um lado, a Araci do outro. Isso, a gente estava no meio do açude, tinha água para os dois lados. E aí a Araci, ela veio andando, meio que voltando para o açude ali. E aí ela entrou na água e ela começou a tatear o chão, começou a tatear dentro da água, né? E de repente ela mergulhou e no que ela voltou ela já estava com um jacaré na boca. E aí as onças, elas têm a mordida mais forte entre os felinos. Então, quando elas caçam, elas têm uma maneira diferente de caçar também. Então, os felinos normalmente eles mordem a garganta e matam por asfixia. Só que a onça, como ela tem essa mordida forte, ela morde no pescoço e quebra a espinha. E aí, quando ela faz isso, o bicho para de se mexer, né? Então, foi muito rápido. Ela levantou, o jacaré se mexeu um pouco e ela já quebrou a espinha e ele parou. E aí, ela estava meio longe da gente, né? Eu tinha feito foto, mas ela estava meio longe. E aí, a Araci, ela veio andando na nossa direção. Ela veio andando na nossa direção, veio andando. Ela chegou a 3 metros do nosso carro, carregando aquele jacaré, e ainda olhou para a gente. Aí eu fiz o clique, eu fiz vários cliques, né? E aí ela entrou com o jacaré para dentro do mato. Isso demorou 14 anos para acontecer. Hoje em dia é até mais fácil de ver onça caçando, né? Principalmente se for para o Pantanal Norte. É uma região que as pessoas têm visto com uma certa frequência vários comportamentos de onça caçando, né?
Mas ali onde eu estava foi a primeira vez que eu vi e eu estava no lugar certo, na hora certa, para fazer o clique. E foi incrível, incrível, incrível. Porque, pelo que eu percebi, fotografar na natureza é muito disso, né? Tem que ser a hora e o momento certo. Sim, sim. É isso. Tem planejamento, mas você precisa estar ali na hora certa, no momento certo. Se você fizer o seu planejamento, você vai se ajudar a estar na hora certa, no lugar certo, para fazer o clique. Mas muitas vezes é sorte, né? Dessa vez foi pura sorte, não teve planejamento para fazer essa foto. Dessa vez eu estava na hora certa, no lugar certo. E já teve alguma foto ou em algum local que você estava para fotografar e você percebeu alguma interação entre você e aquele animal? Ou isso não costuma acontecer muito? Assim, as onças, elas sabem que a gente está lá, você percebe, né? Então, elas olham no seu olho. A gente fala que quando uma onça olha para você, ela olha no fundo da sua alma. E Então, deve ser quando a gente quase a alma chega, saindo do corpo, dependendo da distância. é um negócio meio surreal mesmo. Você sente, eu pelo menos sinto uma energia diferente, né? Eu achei que eu ia ficar acostumado com o tempo, mas toda vez que uma onça olha no meu olho, eu fico arrepiado. Assim. Para mim é um negócio surreal mesmo. Então, você percebe que os bichos estão lá, né? Agora, quando a gente vai num raid para fotografar passarinho, a gente está querendo ficar escondido para eles não verem que a gente está ali mesmo, né? No caso do tamanduá, por exemplo, é um bicho que tem a audição ruim, a visão muito ruim, ele tem o olfato bom. Então, o que a gente faz é se posicionar contra o vento e aí vai se aproximando dele. Você consegue chegar a 2 metros do bicho sem que ele perceba que você está ali, né? Sem estressar o bicho, né? E aí isso é, é, é um bicho que eu gosto muito de fotografar porque a gente consegue chegar muito perto, né? E é um bicho muito bonito, né? Ele é incrível. Principalmente quando tem um filhotinho nas costas. Aqui em Brasília, há um tempo atrás, a gente teve algum problema em algumas regiões aqui, exatamente porque esses tamanduás estavam entrando dentro das casas. Uhum. É, 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 é é um problema que a gente tem de que os animais eles estão perdendo o habitat, né? Cada vez mais, o tamanduá-bandeira é uma espécie ameaçada de extinção, né? Além de perda de habitat, ele também sofre muito com atropelos em rodovias, né? Porque ele não ouve muito bem, ele não enxerga muito bem, ele não percebe que os carros estão chegando, né? E isso não só um perigo para os bichos, mas também para a gente, né? Para os seres humanos, né? Se você bater numa anta, por exemplo, é um bicho que tem 300 quilos, né? Então, uma das coisas que se pode fazer são as pontes para a fauna, né? Então, ou túneis por baixo da estrada, que permite que os animais cruzem de um lado para o outro sem passar efetivamente pelas estradas. Isso ajuda a fauna e também é bom para a gente que, né, evita acidentes fatais. E eu acredito que geralmente quando você está nesses raids, tudo é quase que terapêutico. Você ficar ali tranquilo, esperando o momento da foto. Você precisa, para ser fotógrafo de natureza, você precisa de muita paciência, porque você vai ficar muito tempo sentado num lugar sem fazer nada. Então, eu baixo um episódio de podcast, de vez em quando eu levo alguma coisa para ler, se eu precisar muito da audição, né? Em geral, é bom você estar com a audição livre, porque se algum bicho estiver se aproximando, você ouve ele pisando nas folhas secas ali, ou o canto de alguma ave que tá chegando, né? Mas sim, você fica muitas horas em um lugar e tem que ter paciência. Às vezes a gente vai com turista, né? E o turista não tem muita paciência, né? Então a gente tem que saber ler também o hóspede, né? Então, às vezes tem turista que você olha e fala, esse não é o perfil.
Ele não vai gostar de ficar esperando para ver um bicho. Mas normalmente nesses raids a gente vê bichos que são muito difíceis de ver nas trilhas, né? Se você estiver andando em uma trilha lá na Amazônia, para ver um bicho desse ao acaso, assim, é muito difícil. Agora, nos raids, existem alguns animais que já se acostumaram com a água fresca ali. Eles sabem que tem um lugar que eles vão conseguir se refrescar e beber, que é seguro, né? Então, alguns bichos a gente sabe que tem uma grande chance da gente sentar lá e ver o bicho. Né? Então, às vezes, o hóspede já chega com uma lista. Ó, quero ver esses bichos. E dependendo, ele pode ver esses bichos nos raids, né? São bichos mais difíceis que a gente não consegue ver em uma trilha andando aleatoriamente. E tem algum que você ainda não conseguiu fotografar e tem muita vontade de fotografar? Ah, tem vários. O bicho que eu mais gostaria de fotografar hoje em dia, eu diria que é a onça preta. A onça preta é um bicho que eu tenho muita vontade. No Pantanal não tem nenhum registro oficial de onça preta, não se sabe por quê. Mas ela é encontrada no Cerrado, na Amazônia, né, na Mata Atlântica. E ela é a mesma espécie da onça pintada, só que ela tem mais melanina. Inclusive, se você chegar perto da pelagem, você consegue ver as rosetas ali. Uhum. E eu gostaria muito de conseguir fotografar uma onça preta. Mas tem vários bichos, né? Eu gostaria muito de fotografar tigre, ave, tem o galo da serra. Eu sou louco para fotografar o galo da serra. Presidente Figueiredo é um lugar bom para ele. Tem vários bichos que eu gostaria de fotografar. Gavião de penacho também, sou apaixonado. Eu vi uma vez e não consegui foto. Eu morro de vontade de tirar foto desse bicho. Para mim é a águia mais bonita do Brasil. Eu acho ele... E eu acredito que muito provavelmente você acaba tendo sempre a vontade de algo novo, né? Porque Sim, a gente tem uma fauna, uma biodiversidade muito grande aqui. sim. O Brasil é um país que está bem servido nesse quesito, né? Em termos de biodiversidade, quantidade de espécies e tudo mais. E é um patrimônio que é nosso, né? Hoje aqui no Brasil, o ecoturismo ele ainda não é tão difundido, né? A gente trabalha mais com um gringo, né? Principalmente no começo, antes da pandemia, era praticamente só gringo que eu trabalhava. Depois da pandemia, né? Que o brasileiro não podia mais viajar para o exterior, teve que começar a procurar lugares aqui. Eu acho que o brasileiro acabou descobrindo um pouco mais do Brasil. Então, Pantanal, Amazônia, Pantanal muito por conta da novela também, né? A novela Pantanal ajudou muito. Muita gente foi para o Pantanal por conta da novela. Mas eu acho que o ecoturismo ainda é pouco difundido aqui no Brasil, entre os brasileiros, né? E eu acho que a novela é uma coisa que envolve muito todos os brasileiros e que ajudou muito o Pantanal em trazendo gente nova para fazer turismo, né? Muitos brasileiros, assim. E eu acho que é uma coisa que eu espero que cresça cada vez mais no nosso país, porque é isso, é um patrimônio que a gente tem e que a gente precisa cuidar. E o ecoturismo é uma excelente forma de conservação, porque você conserva o ambiente e tem lucro a partir disso, né? Que eu acho que é a melhor forma de você mostrar que é possível trabalhar com conservação. E eu vejo também essa questão como um fator que você consegue mostrar para aquela população que preservar pode ser mais lucrativo do que a caça ou qualquer outra coisa, né? Exatamente, exatamente. No caso da caça, né, é uma questão meio polêmica, assim, tem gente que é a favor, porque você escolhe indivíduos que não estariam mais em idade reprodutiva,
Mas para mim é um... Não faz sentido, né? Você preservar uma espécie matando um indivíduo, né? Por mais que você vá ganhar um monte de dinheiro a partir daquele indivíduo. Se você deixar aquele indivíduo vivo, aquele indivíduo vai atrair várias pessoas que vão querer tirar foto dele, que vão querer ver ele na natureza, né? Então, eu acho que manter o indivíduo vivo traz muito mais lucro para quem trabalha ali naquele lugar, né? Eu acho que o ecoturismo é uma forma muito interessante de conservação por conta disso, né? Você está gerando lucro a partir da observação de espécies e também envolve a comunidade local, né? E a comunidade local passa a se importar com o ambiente e passa a proteger também. Então, eu acho que é uma atividade que é muito benéfica e que eu acho que o Brasil devia investir muito mais. Sim. É, E falando um pouco mais a respeito de técnica mesmo, é, qual que é o erro mais comum que as pessoas, quando querem iniciar, principalmente essa parte de fotografia, cometem? Para fotografia e natureza, né? Bom, fotografia de natureza, ela... A primeira coisa que você tem que pensar é o assunto que você quer fotografar, né? E a partir daí, você vai ter um equipamento específico para isso, né? Então, por exemplo, se você quiser fotografar cogumelos, você vai precisar de uma lente macro, né? Agora, se você quiser fotografar bichos, principalmente aves e mamíferos, aí você vai precisar de uma tele, né? Então, não adianta você chegar lá com um celular e achar que você vai sair com uma puta foto de um passarinho pequenininho. Não vai, né? Não vai, sinto muito. Você precisa de um equipamento para isso, né? Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa, quando você for começar a fotografar, é pensar no que você quer fotografar. E aí você vai e investe num equipamento que seja ideal para isso. Uhum. E provavelmente mais complexo deve ser você fotografar animais em movimento. Uhum. Para fotografar animais em movimento, a gente precisa de uma velocidade alta, né? E aí vai variar do bicho, né? Então, passarinhos pequenos, você precisa de uma velocidade muito mais alta. Se for um beija-flor, 1/4.000. Mas, em geral, as aves maiores, assim, 1/2.500 já é o suficiente. Então, eu tenho na minha câmera, eu tenho uma configuração, a L6 permite você configurar todos os parâmetros que você quer. Eu chamo de botão de emergência, que é o botão que eu uso se tiver ocorrendo alguma ação. Então, eu estou fotografando ali um bicho que está parado no escuro, então minha velocidade está baixa. Aí passa um passarinho voando. Eu vou para o passarinho e aperto o meu botão de emergência, que aí já tem as configurações para congelar o movimento, né? E aí, nesses casos, eu sempre deixo o ISO automático, né? Porque o ISO, ele é a sensibilidade do sensor, né? A luz. Então, quanto maior seu ISO, mais ruído você vai ter na sua foto, né? Só que quanto mais você aumenta a velocidade, mais o ISO aumenta, né? Como eu deixo no automático, o meu ISO vai aumentar. Então, quanto mais eu aumento a velocidade, mais ruído vai ter na minha fotografia. Qual que é o problema disso? A qualidade da imagem não vai ser tão boa quando eu aumentar a velocidade. Só que eu preciso de uma velocidade alta para congelar o movimento. Então, o que as pessoas fazem normalmente é tentar deixar o ISO mais baixo e elas deixam uma velocidade mais baixa. O que acontece? Como o bicho está se movendo rápido, a imagem fica borrada. E imagem borrada não dá para consertar na edição. Agora, ruído dá. Então, eu sempre falo para as pessoas, não se importe com ISO, né? Tenta congelar a imagem, aumenta a velocidade e depois você conserta o ruído, porque a imagem borrada não dá para consertar. E a edição é bem trabalhosa também, né? Hoje em dia eu passo muito tempo
é, talvez a maior parte do meu tempo com fotografia eu passo editando as imagens, né? Selecionando, né? Então, sei lá, num dia, dependendo do que você está fotografando, você volta com milhares de fotos para casa, mas você vai selecionar umas 10, 15, né? Para editar. Então, eu passo muito tempo do meu tempo que eu uso para fotografia selecionando e editando as minhas fotos. E eu gosto de editar. É uma coisa que me dá prazer. Eu pego uma foto, eu vejo o antes e depois e falo, nossa, que legal. É porque assim como você falou aquela do rinoceronte, né? Você conseguiu um resultado que você realmente não estava esperando, porque você não conseguiu visualizar na foto crua, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje eu já tiro a foto pensando na edição que eu vou fazer, né? Então, o que que eu faço? Eu uso uma técnica que chama expor para a direita. Então, eu deixo a foto sempre um pouco mais claro, né? Eu boto a exposição em mais um, mais dois, depende da cena, até mais três. Mas sem estourar os brancos. Então, hoje nas câmeras mirrorless, dá para ter a janelinha ali que te fala se você está estourando os brancos ou não, né? O histograma. Então, você não pode deixar o histograma encostar na direita. Se encostou na direita, você está estourando o branco, né? Nas DSLR, você tem que tirar a foto e olhar na câmera ali o histograma para ver se o histograma está batendo lá na direita. Então, hoje em dia já é muito mais fácil, né? No momento da foto, de fazer o clique, eu já estou olhando o histograma ali para ver se eu não estou estourando os brancos, porque aí, na hora que eu for para a edição, eu consigo recuperar as áreas escuras e as claras sem adicionar muito ruído na imagem, né? Então, eu gosto de usar essa técnica de expor para a direita para recuperar mais detalhes sem adicionar tanto ruído, né? Então, hoje eu já tiro a foto pensando na edição que eu vou fazer. E já teve alguma, assim como essa do rinoceronte, que você superou a expectativa do que você tinha pensado para edição? Eu acho que por mais que você pense na edição antes de tirar a foto, eu me surpreendo várias vezes com os resultados, assim. Eu já fiz alguns posts no Instagram sobre edição, mostrando o antes e depois. Inclusive, o meu vídeo que viralizou mais no meu Instagram foi um vídeo sobre edição, eu fiz por que fotógrafos não compartilham fotos sem edição? E aí eu mostrava o antes e depois mostrava a foto editada, né? Que é uma diferença absurda, principalmente para mim, que exponho para a direita, né? Então, sempre a foto antes da edição vai ser uma foto meio lavada, sem contraste, né? E aí, quando você edita, parece que é outro mundo, assim. É um negócio absurdo. Então, eu gosto muito. Eu fico surpreendido, assim. E se você olha um antes e depois, durante o processo, você meio que... Você olha lá a versão final e beleza, mas se você olha como começou e como terminou, eu me surpreendo várias vezes. E, e acaba que na hora da edição é que você consegue perceber os detalhezinhos que você imaginou na foto, né? Sim. Na edição, a gente também consegue aproximar, né, na tela do computador. Então, às vezes, quando você está em campo, você faz o clique e você fala, peguei aquela foto absurda que eu sempre quis. E aí, quando você bota no computador, aí você aumenta ela e você vê que ela não está focada onde você queria que tivesse, né, no olho. Você vê que o foco está, sei lá, no bico da ave. Você fala, meu, perdi a foto, perdi. Se o foco não tiver no olho, já é, sabe? Então, na hora da edição, é que você vê esses detalhes, né? Onde está o foco, se a foto está realmente nítida, né? Se ela não saiu borrada, se você não estava com a velocidade baixa demais, né? Então, na hora da edição, eu vejo
as fotos que eu seleciono, elas precisam estar focadas, né? Onde eu quero que esteja focada, elas precisam estar nítidas, né? Uhum. Precisa ter uma qualidade aceitável, né? Não que não tenha tanto ruído que eu não possa consertar na edição. Então, tudo isso eu levo em consideração para selecionar ou deletar uma imagem. E qual foi a foto mais difícil que você fez? Bom, emocionalmente falando, no ano passado, eu estava no Pantanal e no hotel que eu estava guiando, começou um incêndio. E o incêndio começou, acho que eram 8h30 da manhã, uma fazenda de 53 mil hectares. E aí, lá pelas 5 horas, esse incêndio que começou lá no norte da fazenda, ele já estava chegando no sul. Ele varreu 85% da fazenda. Nossa. Devastou tudo. Tipo, no dia seguinte, a gente saiu, tava tudo queimado, mas tudo queimado, tudo queimado. E aí, a gente começou a checar as manilhas, né? Que as manilhas são aqueles tubos de concreto que você bota nas estradas, que é para dar vazão para a água no Pantanal, né? Então, a água passa pelo buraco e ele não quebra a estrada, né? E essas manilhas, elas acabaram servindo de abrigo para muitos dos animais, né? Então, nesse dia, a gente saiu para ver os estragos, né? E nesse dia, a gente viu, foram 8 onças dentro das manilhas. Não. Elas buscaram refúgio ali, que era em volta, estava tudo queimado, né? E como era muito recente ainda, teve uma das onças, foi a primeira onça que a gente achou dentro da manilha, era a Itapira. E a Itapira, ela estava com as patinhas voltadas para cima, assim, porque elas estavam queimadas, ela não conseguia colocar as patas no chão. Parecia realmente que ela estava implorando por ajuda, sabe? Uhum. E aquilo ali mexeu tanto comigo, porque é um lugar que eu amo, né? Eu comecei a guiar lá, eu me apaixonei por fotografia de natureza lá e ver tudo aquilo destruído por ação humana, né? Por ação humana. Os incêndios no Pantanal, a grande maioria é causada pelos homens. Então, fazer aquele trick da Itapira dentro da manilha com as patinhas para cima queimadas foi foi muito difícil. Foi muito difícil. O calor foi tanto que até os bigodes dela derreteram. Nossa. Então, no final, ela foi resgatada, né? Ela foi enviada para o Nex e lá eles trataram as queimaduras e hoje ela voltou para a fazenda, para a mesma fazenda onde ela foi resgatada, ela foi reintroduzida e hoje em dia ela é avistada lá no Pantanal novamente, na casa dela. É legal. Ah, aqui no Nex, tem um amigo meu que é veterinário lá, o responsável técnico. Uhum, E aí teve a Manaci também, que eles cuidaram aqui. E sim. os filhotes dela, inclusive, foram, acho que, pra Argentina. Se não me falha a memória. E, e foram Esse é um exatamente no projeto parque muito lá. legal também, É, né? é. O Jatobazinho, que foi uma onça que foi resgatada também, né? Na escola Jatobazinho, por isso que ele tem Uhum. esse nome. Ele foi lá para a Argentina para começar o projeto de reintrodução das onças, né? Ele foi o pai das primeiras onças reintroduzidas lá. Aham. Eu não sei se eles já reintroduziram o Jatobazinho, mas a ideia era reintroduzir ele também. Uhum. O pessoal do Nex, eu gravei com eles. E o trabalho deles é muito bom, cara. Muito bom. É, Muito bom. não, e foi rápido até, a recuperação da Itapira foi rápida, logo ela já estava de volta no Pantanal para ser reintroduzida e hoje em dia ela está super bem. Já foi avistada copulando com macho ali na região, É. então
é uma onça que está totalmente reintegrada à natureza, graças ao trabalho que eles fizeram. O Thiago, quando veio aqui, inclusive, ele estava comentando da Manaci, eles Uhum. estavam fazendo curativo com ela anestesiada, quando do nada ela levanta e senta na mesa. E ele fala que a sorte foi que ela acordou desse jeito. E aí foi só aprofundar a anestesia de novo e terminar o curativo. Né? Mas é um susto monstruoso um É, negócio desse. mas esse dia, assim, foi bem difícil, assim. E aí, lá, a gente perdeu uma onça, né, nesse incêndio que foi a Gaia, né? É uma onça que é monitorada pelo projeto On Safari. Eles fazem um trabalho incrível de conservação. Inclusive, eles foram responsáveis pela reintrodução das primeiras onças de volta na natureza, que é a Fera e a Isa, né? E eles que resgataram a Itapira, mandaram para o Nets, e hoje eles monitoram a Itapira também lá na fazenda. Então, é um trabalho muito, muito, muito legal de conservação. E foi emocionante acompanhar toda essa história, desde a Itapira ser resgatada até ela voltar para o Pantanal. Eu acredito que realmente sim. Emocionalmente é bem complicado você ver uma situação dessa, né? Na hora você fica até meio paralisado, assim, né? Porque é tanta coisa acontecendo. Então, logo depois que a gente viu a Itapira lá com as patas queimadas, a gente teve a notícia de que a Gaia tinha falecido, né? Então, a Gaia era uma onça que tinha colar, né? E aí eles rastrearam e acharam ela carbonizada já, No... carbonizada. Então, a gente já tinha visto a Itapira ali com as patas queimadas, sem conseguir andar. E logo depois a gente já recebeu a notícia que a gente tinha perdido a Gaia. Então, foi uma, foi um dia muito estressante, assim, para todo mundo. Eu acredito que deva ter sido Foi, um baque forte também, né? foi triste, muito triste, né? Muito triste ver. São animais que a gente acompanha há muito tempo, né? A gente sabe a história de vida. Então, o Safari acompanha a Gaia há muito tempo. A Gaia é uma onça que eu, particularmente, não conhecia tanto, mas o pessoal do On Safari monitorava desde que ela nasceu, né? Então, o vínculo que se cria com esses bichos é muito grande, né? Então, é um choque bem grande, assim. E a Itapira, ela é filha da Isa, que é uma das onças introduzidas, né, ali no Pantanal. Então, foi, foi muito emocionante ver ela ali. É um alívio saber que ela sobreviveu aos incêndios, mas ao mesmo tempo corta o coração de você ver o bicho ali sem conseguir andar porque as patas dela estão queimadas, né? Então foi um dia terrível, assim, terrível. Uhum. E essa foi a foto mais difícil que eu já fiz, assim, fazer aquele clique foi bem doloroso. Uhum. Bom, pra gente descontrair um pouco, pra deixar menos tenso o negócio. O pessoal separa aqui, são perguntas rápidas, Uhum. tá? Qual que é o seu animal favorito? Eu acho que meu Instagram não deixa dúvida, a onça pintada, né? Qual animal você seria? Qual animal? Então, eu não sou muito de ter animais. Eu tenho um cachorro, esse eu Uhum. teria. Mas animais selvagens, para mim, tem que ser na natureza. Eu gosto de ver eles livres e eu gosto de fotografar eles na natureza. E quais que são os maiores desafios de fotografar animais na natureza? Bom, eu acho que o maior desafio seria o isolamento, né? Você tem que ir para lugares isolados, muitas vezes você passa horas enfrentando mosquito,
mosquito, carrapato, às vezes a água no seu peito, né? Então, são condições, se for na Amazônia, de muita umidade, a minha lente agora voltou fungada da Amazônia. Putz. Então, eu acho que tem várias dificuldades, assim, mas eu acho que tudo compensa por conta dos resultados que você tem, né? Quando você consegue aquela foto que você sempre sonhou, é uma coisa surreal. Um sonho. Um sonho. Eu queria muito, em termos de lugares, né, para fotografar, eu queria muito fotografar uma onça preta no Cerrado. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Ah, eu ia querer voar. Com certeza, voar para mim ia ser incrível. Tem algum filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Algum filme, desenho ou série? Para pensar. Assim, né? O Rei Leão eu acho um desenho muito legal. Apesar de que eles retratam as hienas de uma forma ruim, que ninguém gosta de hiena por causa do Rei Leão. Mas eu acho que é um desenho muito, muito legal. Tem algum animal que você tem medo? Medo. Eu não gosto de morcego. Morcego, eles têm um voo meio errático e essa história de ecolocalização nem sempre funciona muito bem. Cara, E eles transmitem raiva, né? Então isso. esse negócio do morcego é meio complicado. Eu tinha um consultório e aí resolvi ampliar, montei a clínica. De frente da clínica tem algumas árvores. Uhum. E na semana que eu estou lá organizando tudo, que aí eu saio um pouco mais tarde, eu tô vendo aqueles negócios voando meio sem rumo pra lá e pra cá. Aí quando eu parei pra ver, cara, sem brincadeira, devia ser uns 5 ou 6 morcegos e grandes. Para mim isso aí é meio aterrorizante, assim. Eu não gosto mesmo. Eu sempre acho que eles vão bater em mim. Essa é a preocupação que eu tenho, porque fica os carros ali embaixo. Eu falo, cara, se alguém abre uma janela, essa coisa para lá dentro, primeiro que vai ser uma gritaria sem fim dentro desse Uhum. carro. E o risco dele acabar se machucando ou machucando alguém é muito grande. Sim, sim. Mas, como o pessoal diz que da Zona Norte, não, tá voando, não tá no chão, tá tudo certo, então eles estão fazendo o que eles têm que fazer. Falei, então beleza. Então, não sou eu que vou dizer o contrário. Eles longe de mim, tá tudo certo. E qual que é a melhor parte de trabalhar com fotografia de natureza? Eu acho que tá na natureza. Eu acho que essa é a melhor parte. Tá ali sentindo, sabe, o ar fresco, de ter aquela sensação de que algo mágico vai acontecer a qualquer momento, sabe? E sempre acontece. Eu acho que assim, quando eu tô no Pantanal, quando eu tô na Amazônia, quando eu acordo, eu nunca sei como vai ser o dia, mas eu sei que o dia vai ser fantástico, sabe? Então, tá na natureza para mim é ter a certeza que meu dia vai ser legal, sabe? Então, só de estar na natureza para mim já é o suficiente. E que dica que você daria para quem pensa em começar a trabalhar com fotografia de natureza? Bom, primeira coisa é seja paciente. Não só na hora de tirar foto, mas também na hora de construir o seu negócio, porque as coisas demoram um tempo, né? Então, não é fácil trabalhar com fotografia de natureza. Tem um tempo de aprendizado, né? E também tem um tempo para você ficar conhecido no meio também, né? Eu acho que hoje em dia, eu vendo as minhas fotos, né? Mas eu trabalho muito mais em campo, né? Ajudando turistas e tudo mais. E
vendo minhas fotos também. Mas é difícil você administrar tudo isso, né? Então, eu não tenho tanto tempo para investir em marketing, para vender foto, né? Eu tenho meu Instagram e meu Instagram é muito mais sobre os bichos do que sobre o meu negócio de vender foto e tudo mais, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? E aí, se eu vendo uma foto, eu acho muito bom, mas o meu negócio com fotografia é mais ali de ensinar as pessoas e tudo mais. Então, eu acho que você precisa de paciência, né? Não só em campo para fazer as fotografias, mas também eu acho que tudo tem seu tempo, né? E você precisa de um tempo para evoluir, para ficar bom, para ficar conhecido no meio e para deslanchar como fotógrafo. Redes sociais, para quem quiser mais informação. Bom, eu sempre tenho meu Instagram, é o lugar que eu me comunico mais com as pessoas. Então, por lá, inclusive, tem meus contatos. Eu uso sempre meu Instagram, que é Fábio Pascoal, _, Bom, @Fábio Pascoal, _. queria agradecer, né, a ter aceitado o convite. É algo que eu gosto muito de fotografia e eu achei bem interessante, até quando eu fiz o comentário lá, foi a maneira como você abordou a questão da foto que você conseguiu. De uma forma leve, tranquila, sabe? E eu achei bem interessante a ideia. Até por isso que eu acabei fazendo o convite. Né? Eu queria agradecer bastante mesmo. Eu que agradeço, André. Eu também gosto muito de falar sobre isso. E se o pessoal tiver dúvida, pode me chamar, pode me perguntar. Eu gosto muito das mídias sociais por ser mídias sociais. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, né? E eu acho que essa história de contar como a foto foi feita é uma coisa que eu não vejo muito por aí. E eu gosto de falar para as pessoas o que aconteceu, como é que foi o momento, o que eu senti, né? Porque, para mim, é uma coisa muito especial. E eu gosto de compartilhar essas coisas com todo mundo, né? Então, para mim é um prazer, de verdade, estar aqui, de conversar com você. E quando você quiser, pode me chamar. Bom, dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, a galera tem um estúdio com chroma key, então dá para fazer curso, videoaula, tem estúdio com cenário fixo, tem esse estúdio de podcast, tem uma equipe de produção muito boa e dizer que é isso. E até semana que vem.